Assinale a opção que apresenta a frase que pode ser classificada como descritiva. Então vamos analisar essa frase descritiva, tá legal? Bom, vamos então entender que a descrição, ela associa, né? A gente até fala assim, olha, a gente vai ter uma ideia do seguinte, ó, a narrativa é como se fosse um filme, porque você tem uma sequência ali, né, de ações do personagem e tal. Então você está vendo um filme, está contando uma história. E uma descrição é como se fosse, é como uma imagem. Você tem aquela imagem estanque ali, correto? E ali você tem ali um predomínio de características para você ter esta imagem, correto? Esta ideia, tá? Então vamos lá, vamos observar esse texto descritivo. E aí a gente também sabe do outro modo de organização discursiva, que é o texto dissertativo, né? O dissertativo que pode ser simplesmente informativo, mas também pode ser o argumentativo, em que o autor coloca ali a sua opinião, tá legal? Então vamos lá, olha só. As melhores ideias devem ser propriedade de todos. As melhores ideias não pode ser a propriedade de um só. As melhores ideias devem ser propriedade de todos, devem beneficiar todos. Veja aqui neste caso, tá, que a gente tem devem ser, que é uma locução verbal, né, modal, e a gente vê isso na aula de modalizadores, a gente mostra, opa, devem ser propriedade de todos. É uma opinião de alguém, do autor. Isso é um argumento. Então essa frase, ela é argumentativa. Ela não é descritiva. Porque está aqui a opinião do autor. Tá legal? Ah, terror, realmente. Palavras são uma barreira à comunicação. Ô, terror, será que isso aqui é o conceito de palavras? O que são palavras? Palavras são isso. Tá, tudo bem. O que são palavras? Palavras são usadas assim, assado, palavra é isso, palavra é aquilo. Aí é um conceito, correto? Aí, essa ligação, com esse verbo de ligação aí com o predicativo, tá legal? Eu posso então ter ali elementos característicos da palavra. Caberia uma descrição? Caberia. Mas veja bem, ele aqui não está conceituando palavras, não. Aqui ele está dando uma opinião. As palavras, elas barram a comunicação. Elas são uma barreira à comunicação. Eu posso não ter esse ponto de vista. E julgar, não acho que palavras são uma barreira, não. Elas liberam a comunicação, inclusive. Concorda comigo? Então, eu, por exemplo, não penso assim. O outro pode não pensar também. Então, ao colocar que elas são uma barreira, essa expressão, uma barreira à comunicação, então uma barreira aqui, isso é ponto de vista do autor. Isso aqui, então, serve como modalizador. É um ponto de vista que ele defende. Isso aqui é argumentativo, tá legal? Isso é argumentativo, então fica fora, não é texto descritivo. Vamos à frente. A chave para a criatividade é fazer conexões inusitadas. Terror? O que é para você mais importante na criatividade? Para mim é fazer conexões inusitadas. O verbo é aqui, ele está dando conceito de chave? Não. Ele não está dando conceito. Aqui há uma ideia de alguém. Aqui há uma opinião de alguém. Olha, para mim, a chave para a criatividade é fazer conexões inusitadas. Criatividade para mim é algo inusitado. Para mim. Concorda comigo? Isso é argumentativo. Tem a opinião do autor aqui. Ok? Ah, rapaz, é mesmo. Pense duas vezes antes de não dizer nada. Pense. Aí nós temos um imperativo, é um texto instrucional, né, injuntivo. Pense duas vezes antes de não dizer nada. Tá? Então aqui, pense. Temos um imperativo. Isso não é um texto descritivo. Agora, olha só. Palavras são pinos onde se penduram as ideias. Aqui, veja só. Em cada uma dessas aqui, a gente foi vendo aqui, olha, nós temos opinião, né? A gente foi vendo aqui. E agora eu queria que você percebesse o seguinte, em todas elas, você tem a imagem, é o chamado texto imagético. Você consegue perceber a imagem, a caracterização é o elemento mais importante do que o próprio conteúdo? Vamos observar aqui, olha só. As palavras são pinos. Poxa, as palavras são pinos. Entendi. Aqui as palavras são pinos.
onde se penduram as ideias. Olha só que legal, cara. Então, a gente tem aqui os pinos, tá legal? E aqui as palavras. Então, olha só. Aliás, as ideias estão aqui penduradas, tá vendo? Penduradas. Elas se penduram nas palavras, cara, olha só. É interessante isso, você consegue imaginar esses pinos e aí as ideias penduradas em cada pino. Está vendo só? Isso daqui, a imagem, ela é até mais importante que a própria informação. Então, o grande valor nessa frase está na caracterização. É um texto imagético. Então, se ele é um texto imagético, ele valoriza justamente a característica. As palavras são pinos, onde se penduram as ideias ficam penduradas a cada pino, a cada palavra. Olha só que interessante. Então nós percebemos aqui que realmente ele é um texto imagético. Há uma predominância da característica, concorda comigo? Então a alternativa é o texto descritivo.